Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariela Maneschi e vou falar para vocês sobre Educação 5.0, o ensino remoto e a educação além dos tempos de pandemia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do professor Everaldo de Deus, diretor de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Acará. Estou muito honrada de estar aqui participando deste evento e podendo contribuir um pouquinho com o meu conhecimento aqui para vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, só para vocês conhecerem um pouquinho o meu currículo, me conhecerem um pouquinho também, saberem como foi que eu vim parar aqui falando sobre esse assunto. Eu sou doutora em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Metodista de Piracicaba, lá no interior de São Paulo. Fiz um mestrado também em Ciência do Movimento Humano, em Ciência da Motricidade Humana, na verdade, na época o termo era Ciência da Motricidade Humana, lá na Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro. Sou especialista em Pedagogia da Dança, pela FIBRA. Sou especialista em Políticas Públicas, pela FACEMAB, lá em Marabá. Também sou especialista em Educação Especial pelo Instituto Dom Bosco. E, além disso, eu tenho graduação, né, em bacharelado em Educação Física, tenho pela UEPA, tenho também bacharelado e licenciatura, tá? Os dois, porque naquela época a gente fazia um curso só, era licenciatura plena que chamavam, que cursava os dois, né, licenciatura e bacharelado. Além disso, eu também sou formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará. Atualmente sou professora da SEDUC, da UNAM e da Uninassal, conselheira do CREF, que é o nosso Conselho Regional de Educação Física Pará e Amapá. Sou pesquisadora na Oncológica do Brasil e no NUPEM, lá em São Paulo. Sou fundadora da Oncofit e trabalho com o ensino superior já há bastante tempo e com essas tecnologias, essas inovações que estão vindo também há bastante tempo. Então aqui, pessoal, logo de cara, para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo, a gente tem que entender que o mundo está mudando. O mundo não é mais o mesmo. O mundo deixou de ser, né, aquele mundo que a gente conhecia já há bastante tempo, não é de agora, as mudanças não são de agora. Muita gente confunde achando que foi apenas com a pandemia que nós tivemos essas mudanças, mas, na verdade, essas transformações tecnológicas, elas já vêm acontecendo há bastante tempo. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho sobre essa história de mudança tecnológica, né? Hoje a gente vive num mundo de informação em tempo real. A gente não tem mais aquela história de antigamente, né, que o jornalista ele ia e dava um furo de reportagem porque ele era o primeiro a acessar aquela informação, aquela notícia. Nós não temos mais isso, né? Hoje está acontecendo algo aqui, todo mundo já está sabendo, em todos os lugares, é informação em tempo real. Então, a gente consegue se conectar muito mais fácil, né? A gente conseguiu destruir as barreiras territoriais. Nós não vivemos mais naquele mundo em que a gente precisava viajar daqui para outro lugar para entrevistar alguém, para ter acesso a uma informação, não. O mundo está cada vez mais interconectado. Não importa onde você esteja, você consegue se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E aí, para trazer um pouquinho essa discussão para vocês, eu trouxe essa charge aqui sobre a evolução da comunicação. Olha que interessante como a comunicação ela foi evoluindo ao longo dos tempos, né, dos anos. Primeiro a gente tinha ali o homem lutando para conseguir deixar registrada a sua palavra escrita. E aí vocês veem o homem aí digitando, batendo ali com o martelo, né, e um prego numa pedra para tentar deixar ali a palavra escrita registrada na pedra. Aí depois a gente já começa a ter escrita em papel, a gente já vai ter os tipos móveis de impressão do que a gente precisa deixar registrado. Aí, em pouco tempo, a gente consegue ter aquele boom ali das publicações de massa, com aquelas impressões em grande escala, em grande quantidade, para que a informação fosse veiculada. Passam-se os anos, a gente tem o e-mail, aí vem as redes sociais, e aí vira toda essa nova era que é a que a gente está vivendo hoje, né? Aqui também eu trago um fluxograma com a evolução dos meios de comunicação.
Quer dizer, se vocês forem pensar lá, olha, 15 mil anos antes de Cristo, ali, pintura rupestre, né? Aí depois a gente tem ali o jornal, já em 59 anos antes de Cristo. Aí logo em seguida a gente vai passando aqui depois já para depois de Cristo, a gente já vai ter o telégrafo, depois a gente vai ter em 1790, depois a gente vai ter o telefone, 1860. Aí a gente tem rádio, televisão, celular e a internet, né? Quem lembra aqui daquele celular antigo que a gente abria assim, né? Que puxava aquela antena gigante, que era de botão mesmo, que não era smartphone, não era nada tecnológico, tão tecnológico quanto esse de hoje, né? Que a gente consegue passar o WhatsApp, não tinha nada disso, era só a ligação mesmo, no máximo uma mensagem de SMS, né? Que era aquela mensagenzinha que a gente enviava quando queria falar com alguém por texto. E aí, gente, como foi que nós chegamos até aqui? Bom, tudo começa com a primeira Revolução Industrial. As pessoas não acreditam que tiveram tantas revoluções industriais assim. Muita gente pensa que foi apenas uma Revolução Industrial e pronto. Mas não foi bem assim. Na verdade, a Revolução Industrial ela está acontecendo ainda, né? A gente teve a primeira, aí teve a segunda, a terceira, e a gente ainda está vivendo um processo de revolução. Iniciou na Inglaterra entre 1750 e 1760, né? Então, o primeiro boom foi aquele em que a tecnologia do trabalho humano e animal foi transformada em máquinas. Então, o homem e o animal passaram a ser, né, obsoletos. Eles começaram a criar máquinas para substituir a mão de obra humana. E é quando muitos humanos, né, perdem seus empregos, perdem suas fontes de renda, sua atividade laboral. Então, essa foi a primeira revolução industrial que a gente estudou em história lá atrás, né, quando a gente era criança. A segunda revolução industrial, ela já iniciou nos Estados Unidos entre 1820 e 1920. Já foi com o surgimento do quê? Da eletricidade, motor a combustão interna, indústria química, comunicação elétrica e a água corrente com encanamento, né? Olha quantas mudanças. Até 1820 não tinha nada disso. Então, a gente começa a perceber que o mundo ele vai se aprimorando, ele vai criando novas formas, novas ferramentas, novas descobertas. Então, a gente tem aí todas essas mudanças no cenário mundial aí nesse período que caracterizou a segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial ela iniciou por volta de 1950. Aí essa daí já foi toda voltada para a área da tecnologia e da comunicação. Então, pensem numa indústria tecnológica toda voltada, toda focada na informação e na comunicação. Foi exatamente isso que aconteceu nesse período aqui, a partir de 1950, que aí gerou aquilo que a gente chama de globalização. O que foi a globalização? Foi quando o mundo derrubou as fronteiras globais. Quando a gente conseguiu derrubar tudo isso por conta da tecnologia, tá? Quando a gente conseguiu realmente ter aparatos tecnológicos suficientes para se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Você estava aqui no Brasil, você conseguia falar com alguém lá na China, lá no Japão, sem maiores problemas. Então, isso, há alguns anos atrás, foi um boom realmente, foi uma novidade. Para a gente hoje, em 2021, parece brincadeira, né? Que a gente hoje em dia manda um WhatsApp, vê um vídeo no Instagram, no YouTube, muito fácil. Mas em 1950, ali atrás, as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de coisa, então realmente causou um frisson na sociedade, né? E aí eu trago para vocês a quarta Revolução Industrial, que é essa que vocês estão vendo aí, que eu coloco uma outra chargezinha aí para a gente rir um pouquinho, que seria a evolução do homem, a evolução, né, da gente aqui enquanto ser social, que passa por várias etapas, várias fases, até chegar no homem Windows, no homem Android, né? Porque o homem Windows ainda é uma geração atrás dessa nossa. Agora a gente tem o homem Android e o homem que usa os aparatos da Apple, né? Então a gente tem aí toda essa mudança até nas ferramentas. Nem todo mundo mais fica preso ao computador. Hoje o celular já resolve praticamente tudo, né? As pessoas hoje andam com o celular no bolso ou na bolsa e aquele celular ele já substitui aquele computador antigo que as pessoas tinham nas suas casas, porque ele já faz praticamente tudo
e ele consegue se comunicar com todas as pessoas ali em tempo real com a internet, onde ele estiver, carregando um aparelhinho super pequeno que ele consegue colocar no bolso, né? Então, o celular hoje das pessoas é como se fosse, assim, o objeto mais importante da vida da gente, assim, né? Por isso que a gente tem tanto cuidado com o nosso celular, que é ele que nos proporciona atividades do trabalho, de estudo, lazer, entretenimento, tudo ao mesmo tempo num único aparelho. E aí, pessoal, entrando bem no nosso tema, agora que eu já contextualizei aí essa parte histórica, vamos tentar entender a diferença entre a educação 4.0 e a educação 5.0. Antes de chegar na educação 5.0, eu preciso que vocês entendam a 4.0, tá? Porque até pouquíssimo tempo atrás só se falava em educação 4.0. Só que hoje a gente não pode mais, porque ela já ficou para trás, a gente já está um passo à frente, então a gente já está na era da educação 5.0. Na verdade, a 5.0 ela é uma continuidade da 4.0. A 4.0 ela já veio, né, para quebrar paradigmas, e aí a 5.0, dando continuidade a esse trabalho, foi instalada aí nesses novos tempos que a gente está aqui vivendo. Uma não elimina a outra, isso é importante que que fique bem claro aqui na nossa discussão, tá? Uma não elimina a outra. Nós temos a 4.0 muito importante aqui para a nossa sociedade, para as nossas relações, tanto de trabalho, educacionais, mas a 5.0 ela vem para acrescentar, ela vem para somar, tá? Até onde a educação 4.0 foi? Era a tecnologia em papel de destaque dentro da sala de aula. Até então, a gente pensou que vou dar uma aula, então eu preciso ter um computador para dar aula. Não vou mais dar aula com aquele quadro, o famoso quadro negro lá do giz, depois o quadro branco do pincel, né? Não, vamos agora substituir o quadro, a figura do professor escrevendo, e vamos colocar um computador em sala de aula, e esse computador vai fazer o trabalho. De botar ali o slide, de botar uma apresentação, se eu quiser apresentar um vídeo dentro da sala de aula, eu consigo. Esse tipo de relação foi a educação 4.0, tá? Então, a educação 4.0, ela foi o momento em que a gente trouxe a tecnologia para dentro da sala de aula. Aí o foco era o quê? Conhecimentos digitais, empreendedorismo, o raciocínio lógico, o aprendizado colaborativo e outras, né? Então, era aquela história de, eu vou trazer realmente essa tecnologia para dentro da minha sala de aula. Mas a sala de aula física, presencial, ela ainda existia e ela ainda era fundamental até aí na educação 4.0. Então, você ia ali para a sala de aula, usava um computador, usava um slide, usava um PowerPoint, né, um projetor, você tinha ali como apresentar um vídeo. Em alguns lugares, ao invés de usar aquele projetor, né, na parede branca, já estavam conectando o computador a uma televisão grande. Aí aquela televisão grande já servia ali como uma tela de apresentação. E ali você podia usar vídeos, tinha conexão com a internet, você podia acessar um site que você quisesse mostrar para os seus alunos. E, quer dizer, facilitou muito, foi uma ferramenta que facilitou muito esse processo educacional. Né? E se falou muito em empreendedorismo, então já começou essa discussão do empreendedorismo, essa discussão do aprendizado colaborativo. A gente já começa a perceber uma mudança comportamental aí dentro da nossa sociedade. Mas aí a gente vai evoluindo sempre, né? A gente não pode parar. Então, a gente entra na era da sociedade 5.0. Sociedade 5.0, tá? Que é a sociedade 5.0 que vai gerar a necessidade de uma educação 5.0. E o que seria, então, essa sociedade 5.0? É um conceito que surge no Japão em 2016. Olha como é recente, gente. A gente está em 2021, a gente acabou de começar 2021. Então, foi ali atrás, em 2016, lá no Japão, surge esse conceito que tinha como objetivo utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, não era apenas você inserir tecnologia em sala de aula, mas era que essa tecnologia, ela pudesse, de fato, melhorar a vida dessas pessoas que estavam sendo agraciadas por ela. Era melhorar de uma forma avassaladora a qualidade de vida das pessoas sobre diversos aspectos da vida humana, não apenas a educacional, mas em todas as outras. Que a pessoa ela pudesse usar a tecnologia a seu favor em vários aspectos, em vários sentidos da sua vida. E aí nascem, né,
as ferramentas da educação 5.0, que eu acho que é aí que está a grande curiosidade de vocês, que é realmente o nosso tema central daqui da palestra, que é falar sobre esta educação. A partir do momento que nasce uma sociedade 5.0, nasce junto com ela uma educação 5.0. A gente inverte os papéis. Então, a sala de aula tradicional era aquela sala que eu descrevi ainda há pouco. Até a 4.0 ainda era sala de aula tradicional. Era o professor em sala de aula, física, presencial, os alunos ali sentados na carteira, e ali o computador, uma televisão passando o slide, passando um vídeo, uma apresentação, mostrando um site, o que ele quisesse mostrar. Mas era ele ali, o papel do professor falando, o aluno aqui sentado copiando, escrevendo. Então, a tecnologia ali, ela só era uma ferramenta, mas ela não era a protagonista ali do processo. E agora a gente está vivendo uma sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É esse universo que a gente está vivendo agora, que inclusive é o que eu estou fazendo aqui. Onde eu estiver, eu consigo abrir uma plataforma e transmitir meu conhecimento para vocês. Assim como vocês podem abrir uma plataforma e transmitir o conhecimento de vocês para outras pessoas, e assim vai. Então, a gente inverteu. Onde a pessoa estiver, ela pode assistir uma aula, ela pode assistir uma live, ela pode assistir uma palestra, ela pode adquirir esse conhecimento. É uma sala de aula invertida. É aquela história que o aluno, ele já chega com os questionamentos do que ele precisa e o professor está ali para ajudar na construção desse processo de conhecimento. Olhem a fotinho aí que eu coloco aí das duas charges, né? Na sala de aula tradicional, se constrói o conhecimento na sala de aula e aplica depois sozinho em casa, não era assim? Então, o aluno ia para a aula, ele ouvia o que o professor tinha para dizer, ia para casa e aplicava o que ele aprendeu. Agora é o contrário. O aluno, ele constrói em casa essa produção e aplica lá na sala de aula em equipe com a sua supervisão enquanto professor. Então, o professor, ele começa a ter esse papel, o papel de direcionar uma massa instruída, porque não tem como fugir mais disso, não tem como, porque a gente tem aí a tecnologia da informação, olha, voando. A gente tem as pessoas sabendo de tudo o tempo todo, muito rápido, porque tudo está na televisão, tudo está na internet, tudo está no celular. Você abre o Instagram, você consegue ver aquele monte de postagem, já fica sabendo de um monte de coisa que está acontecendo. Aí você vai no YouTube, você já vê ali um monte de vídeo sendo reproduzido. Qualquer rede social que você entre, entendeu? Na internet mesmo, nos próprios sites, você já consegue assistir um jornal que você perdeu, ou um jornal que está passando agora, em tempo real. É muito rápido essa divulgação de conhecimento. Então, dificilmente você vai pegar um aluno alheio a esse processo. Eles já estão por dentro de tudo, todo mundo já tem uma rede social, já tem alguma coisa dessa. Pelo menos o WhatsApp as pessoas têm. E aí, rápido a informação ela é veiculada. E aí o cara chega para ti lá na sala de aula já sabendo tudo, a criança, quem for, já sabe. É por isso que brincam, não se fazem mais crianças como antigamente, as crianças de hoje não são iguais às de antigamente. E não são mesmo. Antigamente a gente não tinha acesso a isso, né? A gente ficava sabendo das notícias, a gente chegava na escola que a professora dava aula e ensinava pra gente. Agora não, agora a criança ela já chega na sala de aula sabendo o que ela já ouviu, ela já leu, ela já assistiu. Ela já chega lá contando, às vezes sabe até mais do que você, que é professor. Então, a construção do conhecimento, às vezes, ela vem de lá para cá, por isso que é considerada sala de aula invertida, né? Tem esse processo de inversão aí, e isso vai gerar para a gente uma necessidade de adaptação. A gente precisa ir se adaptando a esse novo modelo, porque não tem mais volta, tá? É algo que se instalou no mundo inteiro e a gente vai ter que realmente se adaptar. Agora, a gente já vem, né, aos pouquinhos, se adaptando com as metodologias ativas. Quem aqui nunca ouviu falar, os cursos de graduação em medicina já usam há muito tempo as metodologias ativas para formar médicos pelo mundo, né? E aí outros cursos também começaram a adotar metodologias ativas. Depois que deu certo na medicina, que os médicos aprenderam muito mais e se tornaram médicos com uma qualidade superior a quem se formou pelo ensino tradicional, outras graduações de outros cursos, outras áreas, começaram a adotar também as metodologias ativas, que era para poder acompanhar a evolução. E em breve vai ser isso. O que é a metodologia ativa? O aluno lá de medicina, ele chega e diz assim, o professor, não tem um professor assim explicando, olha, anatomia, o nome desse osso é esse aqui, desse músculo é esse aqui. Não. O aluno, ele recebe um roteiro do que ele já tem que ler, do que ele já tem que ir atrás. Ele sozinho tem que correr atrás, ele já tem uma tarefa para apresentar.
é tudo muito rápido. Então, ele já leu, ele já montou, ele já criou aqui o negócio, ele vai para a sala agora para o professor poder orientá-lo nesse processo. Ele já chega apresentando o que ele conseguiu de informação sobre aquilo, o que ele conseguiu montar. Aí, quer dizer, o professor já chega na sala botando caso clínico, um paciente com esses dados, essas informações, essa condição clínica, o que você faria, qual procedimento, qual protocolo. E aí ele já leu sobre isso, então ele já consegue dialogar, ele já consegue pensar num parecer ali, num laudo, numa prescrição de um remédio. E aí a turma vai criando essas possibilidades aí de atendimento para esse suposto paciente, né, fictício que o professor cria lá, para poder eles irem aprendendo a lidar com a medicina, que é a área de atuação deles. E esse tipo de metodologia ativa já está sendo aplicado em outros cursos também, em outras áreas, né? E aí, logo em seguida disso, das metodologias ativas, vem o quê? O ensino híbrido. Onde é que o ensino híbrido ele está em patamar, né, de diferença do EAD? Né? Porque a gente fala muito em AD. O ensino EAD, educação à distância. O que seria o EAD? O EAD é aquela aula que o professor grava, fica gravada, e aí a pessoa lá assiste onde ela quiser, né? Vai ficar gravada lá eternamente. E aí o menino assiste onde ele quer. Ele tá na casa dele, ele assiste, aí ele tá com sono hoje, amanhã, se ele quiser, ele vai lá e assiste a gravação. Se ele viajar para outra cidade, ele assiste também. Isso seria o ensino EAD. O ensino híbrido, ele nasce junto com o quê? Com essas novas, esse novo contexto de pandemia, né? Quer dizer, a gente está ali numa pandemia em que a gente não sabia o que fazer, todo mundo trancado em casa, com medo do vírus, com medo de morrer ou de matar algum parente próximo. Só que as pessoas precisaram se reinventar. Na verdade, o que está acontecendo agora já era para acontecer, já estava nos planos ali, né, da evolução tecnológica. Só foi um pouquinho antecipado por conta da pandemia, da gente ter ficado em isolamento social e ter necessitado mais disso mais rápido. Então, o ensino híbrido é um pouquinho diferente, por quê? O professor está ao vivo em sala de aula, ministrando a aula como ele faria lá no presencial. A diferença do EAD é que não é um vídeo que ficou ali gravado e o aluno vai assistir depois sem interação. Não, o aluno está ali ao vivo também, ele também interage, ele também debate, pergunta, ensina, só que também tem momentos presenciais, tem encontros presenciais, por isso é chamado de híbrido. E o ensino remoto é aquele que é apenas à distância, mas que tem essa possibilidade de interação, de estar ali ao vivo, o professor dialogando, o aluno pode interromper, fazer uma pergunta, escrever algo no chat de reunião, e o processo de construção desse conhecimento ele vai acontecendo de forma natural ali, interativa. Aí entra um outro conceito que é a sala de aula em movimento. Então nós temos aí uma sala de aula em movimento. É uma sala de aula que ela não é mais estanque ali naquele papel daquela sala de aula física, com aquele quadro, com aquele projetor, o professor ali na frente, os alunos sentados ali atrás. Não tem mais isso. Hoje a realidade mudou. Hoje nós temos uma sala de aula em movimento. Nós temos o ensino remoto, que está cada um na sua casa, cada um em qualquer lugar assistindo, inclusive em qualquer lugar do mundo. Nós temos o híbrido, que temos momentos, cada um na sua casa em momentos, todo mundo junto no presencial. Nós temos o EAD, com as aulas gravadas, que ficam ali registradas, que a pessoa pode assistir, reassistir, reassistir, quantas vezes ela precisar. E aí é importante que isso fique registrado, pessoal, que essa possibilidade fantástica de que o aluno ele pode assistir a aula mais de uma vez, isso facilita muito o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Quando era só a aula ao vivo ali, presencial, você na sua sala de aula e o aluno escutando, ele tinha que copiar tudo ali naquele momento e pronto. Se ele esqueceu alguma coisa depois, passou batido, não deu tempo de copiar, não deu tempo de entender alguma coisa, ele ia para casa com essa dúvida e ficava lá com essa dúvida e ia ter que se virar para resolver isso. Agora não. Com essas tecnologias, todas essas ferramentas, essa mudança, a gente consegue proporcionar que esse aluno, porque nós temos alunos em diferentes níveis, né, de aprendizagem. Uns que aprendem mais rápido, uns que são mais lentos. Então, esse aluno que teve mais dificuldade, ele consegue. Opa, pera lá, eu esqueci, deixa eu assistir de novo. Aí ele vai. Não, peraí, eu vou assistir mais uma vez. Então, a educação à distância, ela permite esse tipo de facilidade para esses alunos em diferentes patamares ali no processo de aprendizagem.
E aí, gente, a educação 5.0 versa em cima disso, de toda essa ubiquidade, né, dessa distância, dessa questão de poder estar presente em todos os lugares. A ubiquidade é isso, é você estar presente em todos os lugares. Não importa, o aluno precisou viajar de urgência porque está com um parente doente não sei aonde. Ele não vai perder aula por causa disso. Ele consegue acompanhar o processo de evolução, ele consegue acompanhar a evolução da turma, o que o professor está dando, acompanhar tudo, porque ele está em qualquer lugar. A ubiquidade é educação presente em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, para que todo mundo possa ter acesso a esse processo educacional. E aí a gente não pode deixar de falar sobre a importância do professor mediador. O professor mediador é fundamental nesse processo, né, gente? Não tem como não dizer isso. O professor, ele é um mediador, sim, do processo de ensino-aprendizagem, ele não é detentor absoluto do conhecimento, ele é uma pessoa que estudou bastante para aquilo, que tem formação para aquilo, que tem muita bagagem naquilo, e ele precisa estar ali naquele contexto para estar facilitando esse processo de ensino-aprendizagem e levando aquele grupo de alunos, aquele grupo de pessoas a ir compreendendo aquele assunto, e se aprimorando, aprofundando e gerando todo esse conhecimento que é o nosso papel enquanto professor, enquanto docente, né? Então, aí nasce a figura do professor 5.0. E o que é o professor 5.0? É aquele professor disruptivo, é aquele professor que consegue quebrar paradigmas do passado, se desapegar do que ficou para trás, na verdade, pegar o que ele tem ali do passado, que é muito importante, mas mergulhar, se adaptar a esse novo contexto. E quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar de fora do processo, porque não é algo que uma instituição isolada inventou, outra instituição isolada inventou, é algo mundial. Isso é muito mais forte do que nós, porque é um movimento que está acontecendo em todas as partes e que surgiu de uma necessidade social. Não foi uma invenção, foi uma necessidade social. E a pandemia, como eu disse, acelerou muito esse processo. Hoje, trancados em casa, em isolamento, a gente precisa demais disso daqui. Mas daqui a pouco, quando a vacina sair, que a gente voltar, né, para o novo normal, entre aspas, a gente vai continuar precisando disso aqui. Não vamos voltar, não adianta a gente ter a ilusão de que a gente vai voltar 100% a ser como era antes, não tem como. Nós já chegamos num nível tão ali adiante que não tem mais como voltar. E vocês vão perceber que cada vez mais as pessoas, os clientes, vão buscar cada vez mais a figura do professor disruptivo, que é esse professor que emergiu aí nesse processo e assimilou essa educação 5.0 para si e para a sua prática profissional. Então, aprender a lidar com tecnologias, aprender a lidar com redes sociais, com ferramentas de edição de vídeo, com plataformas de divulgação do conhecimento, plataformas de reunião, tudo isso faz parte agora do trabalho do nosso professor 5.0. E aí eu trago uma charge, a gente está encerrando já, eu trago uma charge aqui. Olha, querido Andy, como você tem estado? Sua mãe e eu estamos bem, sentimos sua falta. Por favor, desligue o seu computador e venha aqui para baixo para comer algo, com amor, papai. Quer dizer, o pai está no andar de baixo, e aí ele fala, ele manda uma mensagem para o Andy, que é o filho dele, falando assim, desça para vir comer comigo com a sua mãe, né? A gente precisa que você desça para comer, porque se você vai lá no quarto do adolescente, quem aqui tem adolescente em casa que não passou por isso? Você vai lá no quarto do adolescente, bate e diz assim, fulaninho, vem aqui jantar com a gente. Tá, mãe, eu já vou. Aí dá 10 minutos, você volta lá. Fulaninho, vem aqui com a gente. Tá, já vou. Às vezes ele nem ouve, ele tá tão mergulhado naquela tecnologia ali, que ele nem ouve. E aí o pai, aí é uma brincadeira, claro, né? O pai achou uma forma de se comunicar com esse filho, que ele estava tendo dificuldade de se comunicar com ele, e a forma que ele encontrou foi justamente essa, de mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa, porque aí o filho, lá no quarto, com o celular ou com o computador, ele consegue ver a mensagem, né? Então, essa é uma realidade que já vem acontecendo bem antes da pandemia, gente. Bem antes da pandemia. Nós estávamos viciados em tecnologias. Então, bem antes da pandemia, a gente já estava vivendo isso. Imagina agora, depois que nós precisamos tanto durante a pandemia, de nos reinventarmos, né? Aqui de novo, olha. Aonde você esteve? Nada de e-mail, nenhum SMS, não falou nada em seu blog, seu status no Facebook está desatualizado, parece que você tinha sumido da terra, né? Aí ela pega e responde, você não olhou meu Twitter? Opa, foi mal, fui ao banheiro, volto em 5 minutos. Quer dizer, a pessoa que não posta
aconteceu alguma coisa, né? É o que está acontecendo hoje. Você vê lá, a pessoa não postou nada no Facebook, não postou nada no Instagram, fica todo mundo preocupado, fulana sumiu. O que aconteceu? Será que morreu alguém? Será que ela morreu? Será que ela está viva? E, infelizmente, gente, a gente está assim, sabe? Num vício tecnológico, né? Que aí a gente tem que falar o outro lado da moeda, que é o vício tecnológico de achar que até o pior aconteceu quando uma pessoa não postou nada. E às vezes a pessoa não estava afim de estar se expondo em rede social. Mas essa é a realidade mesmo que a gente está vivendo hoje. Então não tem como dissociar essa realidade social da realidade educacional que a gente está vivendo, né? Aqui eu trago umas referências para ajudar vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto, né? Esse primeiro aí, Educação 5.0, uma nova abordagem de ensino-aprendizagem no contexto educacional, publicação recente, 2019. E essa daí do professor Guanes Vilela, que é Está Preparado para a Educação 5.0, da revista Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, de 2020. É uma publicação recente do ano passado, tá? Então, assim, pessoal, antes de encerrar, eu deixo uma mensagem para vocês, tá? A mudança do sistema educacional, ela veio para ficar. Não adianta o professor lutar contra isso, ela veio realmente para ficar, tá? E qual é o grande ponto positivo disso? É que a gente pode contribuir com o nosso aluno, com a família, de uma forma que eles possam ter acesso a esse conhecimento onde quer que eles estejam, onde quer que eles decidam ir, e de uma forma que esse aluno, essa família, eles possam ter acesso a esse conhecimento de diversas formas, né? Quando você consegue enviar esse material para o seu aluno, ele pode assistir em casa, daqui a pouco ele pode assistir de novo, como eu falei, a família pode participar disso junto, ele pode receber um material impresso também virtualmente, ele pode então ter acesso ao visual ali com o vídeo, ao auditivo ali com o que ele ouviu da sua fala, ao impresso ali, que não é mais impresso, né? É o escrito, só que em PDF ali que ele pode estar lendo para reforçar esse conhecimento. A gente sabe que as pessoas aprendem de diversas formas. Tem gente que aprende mais vendo, outros lendo, né? Outros ouvindo, outros assistindo. Então, assim, a Educação 5.0, ela veio para ajudar mesmo nesse processo de aprendizagem, dessas diversas formas de aprendizagem. Então, cada um aqui vai se beneficiar de alguma forma, não tem mais como voltar atrás, tá? A tecnologia agora, ela faz parte da educação em todas as esferas, em todos os patamares, tá? Educação básica, né, fundamental, infantil ali, ensino médio, ensino superior, não é exclusividade do ensino superior, tá? Hoje, a Educação 5.0 realmente é uma ferramenta que veio para agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem de crianças, jovens e adultos, inclusive de idosos. Então, é uma forma mesmo da gente organizar a informação, de distribuir essa informação, porque é isso que vai acontecer e já está acontecendo. É uma distribuição de informação. E não ficar com aquela informação retida ali para si, para um pequeno grupinho ali numa sala de aula, como era antes. Agora não. Agora a informação, ela realmente está ali, ó, para o mundo. Então, quem não se adequar, infelizmente, vai ficar atrás no mercado de trabalho. Agora, a gente realmente precisa se adaptar a essa nova realidade e somar também, porque nós temos muito conhecimento. Nós temos muito conhecimento, cada um na sua área, e nós precisamos agregar valor a todo esse processo que nós estamos vivendo. Foi um prazer enorme estar aqui e falar para vocês. Agradeço imensamente. Um beijo e até a próxima.